A ideia de que algumas vidas são menos importantes é a raiz de tudo que há de errado no mundo. Salve galera, sejam bem-vindos a mais um Fábrica de Veganos Cast, o podcast mais vegano do Brasil, o podcast onde nós veganizamos os nossos convidados. E hoje eu estou aqui com a Ju e temos a honra de receber a Mercy for Animals MFA Brasil. Agora falem, podem falar. Oi, pessoal, tudo bem? Oi, gente, obrigado pelo convite. Feliz de estar aqui. Muito feliz de estar aqui, obrigada. Obrigado, gente. Eu tenho muito carinho pela MFA. Foi na MFA que eu conheci a Ju, né? Verdade, foi. Era um- Natal lá na Paulista. Era um porco legal. gigante? O que era que a gente tava segurando? Era uma vaca, Uma né? Na campanha Exportação Vergonha. Lembrei, é. Ah, eu pus vocês no time de segurar, é verdade. Era a vaca que era marrom, que todo mundo achava que era um porco, mas era uma vaquinha. Olha que interessante, eu coloquei a galera que faz musculação. Jogou, é xadrez, Porque você é coloca muito o cavalo. de braço, né? É. É isso E vocês mesmo. deram conta certinho, parabéns. Gestão tá aqui, ó. O cara certo. Um cara que tem uma história muito especial com Fábrica de Veganos, vou contar pra vocês no decorrer do programa, mas é graças a você também que isso aqui existe, cara. Ah, que O honra. Obrigado. Diogo é uma pessoa muito especial, não tem nem o que falar. Muito. O maior Muito ativista do especial. Brasil. Obrigado, gente. Literalmente. Sim, são 2 metros de ativismo. Muito bom. Bem, eu vou dar uns recadinhos aqui. Vocês querem já ir comendo? Pode esquecer a coxinha, né, Diogo? Pô, eu tava de olho nela há um Vai. tempo. Pode ir. Obrigado. Eu vou dar uns recadinhos aqui dos nossos agradecimentos, mas aí fiquem à vontade. Pode já ir pegando, tá bom? Bem, gente, quero começar agradecendo aqui ao nosso incrível, maravilhoso, salve patrocinador Prime Dog. O Instagram deles é @prime__, aquele traço baixo, tá? Aquele tracinho embaixo. Prime_Dog, ele tá aqui na descrição do nosso episódio, tá bom, pessoal? Bem, o Prime Dog tem mais de 20 pratos veganos. Ele é um restaurante misto, ou seja, tem opções veganas, vegetarianas e onívoras. Quer dizer que dá pra ir com seus amigos, dá pra ir com sua família. Você provavelmente é o único vegano da sua família, então é um lugar que você pode ir com todo mundo, vão ser todos bem atendidos. E claro, tem cupom de desconto, Fábrica de Veganos, você vai receber 10% de desconto na sua compra, tá bom? Vou passar pra vocês os endereços das unidades que a gente tem aqui em São Paulo, beleza? Primeira unidade na Rua Vergueiro, número 1960, que fica na Vila Mariana, pertinho ali da Avenida Paulista. Terminou a Avenida Paulista, vai andar mais uns, 300 metros, já chegou na unidade, tá bom? Temos também na Rua Deputado Lacerda Franco, número 202, que fica lá em Pinheiros. Temos na Rua do Acre, número 250, na Moca. E em São Bernardo do Campos temos uma unidade de delivery, uma Dark Kitchen. É só envio, só entrega, não dá para consumir no local, beleza? E, claro, você vai usar o cupom de desconto na hora de pagar a conta lá no caixa. Você vai falar, olha, eu gostaria de usar o cupom Fábrica de Veganos para receber desconto na conta. A garota, a atendente, vai colocar lá no sistema e você vai receber os 10% de desconto, tá bom? Hoje na mesa temos aqui milkshake de chocolate. Podem tomar também, tá liberado. Milkshake de chocolate e o Super Beirute gigantesco aqui. Tudo 100% vegano, delicioso. Muito obrigado, Prime Dog, por patrocinar aqui o nosso projeto. Graças a vocês, levamos as suas opções veganas mais longe. Podemos ir pro Apoia-se? Pessoal, temos o nosso Apoia-se. É uma plataforma muito segura, robusta, onde você pode cadastrar seu cartão de crédito, imprimir um boleto ou fazer um Pix para apoiar projetos que você acha legal, que você concorda. Então, a gente vai jogar aqui o nosso na tela. Para você em casa, tem um QR Code aí no cantinho, mirou o celular, você vai cair aqui nessa plataforma, no site, tá bom? Você vai ver lá que tem nossas cores, identidade visual, tá tudo lá, é o Fábrica de Veganos. A propósito, o endereço é https://apoia.se/Fábrica de Veganos, tá? Esse é o endereço. E, bem, como funciona o Apoia-se? É uma forma de você descrever o seu projeto. E aí as pessoas que concordam, que acreditam na sua ideia, vão lá e podem te mandar recurso, dinheiro, grana para você fazer as coisas. Gente, nada acontece sem dinheiro. Por mais que tenha boa vontade, eu não conseguiria materializar todas essas comidas aqui na mesa, nem o estúdio, nem o Davi, que é o nosso incrível operador, que está quase 99% vegano. Tudo isso envolve custos, são pessoas que estão trabalhando. Então, todo recurso que entrar lá, a gente coloca no veganismo. Obrigado a todos vocês que já estão com a gente lá. Obrigado quem esteve e saiu. Agradecemos muito o apoio que você nos deu. E é isso. Se você quer ver o veganismo crescer no Brasil, mais uma expressão de veganismo, uma máquina que trabalha pela popularização do veganismo, você pode nos apoiar lá com qualquer valor, gente. Claro, se você puder mandar R$1.000, ótimo, é maravilhoso, mas é sustentável esse valor? Provavelmente
Definitivamente não. Então, se pra você R$ 5 é sustentável, tá ótimo. Somos muitos, a gente tem mais de 20 mil seguidores nas redes sociais. Se cada um der R$ 5, a gente faz podcast todo dia. Você virou uma máquina. Foi produzir numa escala absurda. Então, é isso. Com a sua ajuda, podemos levar o veganismo mais longe. Você quer falar alguma coisa, Ju? Tá bom. Então, seguindo aí, queremos falar também pra vocês sobre o Pollination. Pollination, gente, é um projeto muito legal. Que o Diogo você tinha avisado disso há uns anos já, né? Uhum. Deu certo dessa vez, cara. Que bom, fico Deu feliz. Parabéns. Os caras são muito feras. Pollination, gente, é muito simples. É um site, você entra lá e você vai descrever o seu projeto. Então, um projeto vegano bacana, legal, que você acredita, que outros veganos olharam e falaram, nossa, que projeto bacana, o que você faz? Você vai descrever ele bonitinho. Você tem que realmente vai gastar um tempo aí preparando esse documento. Você vai dizer como vai acontecer, o que você vai fazer, quais são os seus objetivos, tudo lá no site. E eles vão avaliar o seu projeto. Se eles concordarem, acharem que vale a pena, você concorre a um grant. Grant é grana, é tipo $1.000, $5.000, é grana. E ainda mais que é em dólar, maravilhoso, porque a nossa taxa cambial tá um absurdo, então vem uma grana bem legal aí para você colocar no seu projeto. É assim que funciona. Então vai lá, submete. Tá aqui na descrição do programa, tem um link do site. É só você entrar lá, fazer o seu cadastro e apresentar seu projeto, beleza? Obrigado, Projeto Pollination, por nos apoiar. Graças a vocês, levamos o veganismo mais longe. E semana que vem, teremos um episódio com a turma do Vedas. Semana que vem, Fabi. A Fabi tá ali me olhando com a cara assim, é semana que vem, Vedas. Você vai vir aqui com a gente? Ô, Fabi, eu chamo ela, nunca quer, gente. Mas eu sempre abro a porta aqui. Fabi, era o dia de você estar aqui com a gente semana que vem. Pensa até lá. Pensa. Tá bom. Ela falou que tem vergonha. E a gente vai entender mais sobre como eles fazem o ativismo, quais são os objetivos, quais são os valores deles, assim, o que guia, né, o ativismo deles e entender também a eficiência. Enfim, vamos bater um papo pra conhecer mesmo a galera do Vedas, beleza? Pronto, terminei. Foi 8 minutos? Nossa, pareceu que foi mais rápido, cara. Foi 8 minutos mesmo? Meu Deus. Jesus Cristo. Bem, primeiro eu quero agradecer de vocês estarem aqui. Eu sou fã, né? Sou fã da MFA. Ganhei camisa, gente, aqui, ó. Olha que bonitão. Dá pra ver? E serviu. Serviu. E primeiro eu quero parabenizar o trabalho de vocês, porque vocês foram uma das primeiras ONGs veganas que eu conheci no digital, que eu adorei, assim, eu tenho muita afinidade com o estilo de comunicação de vocês. E também a forma como vocês trazem dados. E depois eu conheci pessoalmente o maior ativista vegano do Brasil, que é o Diogo, que tem 2 metros de altura. E a gente foi na Avenida Paulista, fizemos ativismo. Tomei bronquinha do Diogo, mas foi bem dada, porque eu não tava me comportando do jeito certo. E, enfim, eu sou fã, eu adoro o trabalho de vocês. E tudo que eu puder fazer para agregar, para somar, eu vou fazer. E esse episódio é um gesto disso. Eu acho que todos nós temos que conhecer todas as ONGs que tem no Brasil. E é importante que a gente faça isso, que a gente entenda esses valores, porque o nosso trabalho ele vai crescer com organização e com apoio. Não só de ir na ação, apoio financeiro, apoio moral na rede social. Ah, mas é só um like. Faz diferença, cara. Faz bastante diferença. Um comentário, nossa senhora, mais ainda. Então, é isso. Hoje vocês vão conhecer a Mercy for Animals. Ju? Ai, gente, então, eu conheci a MFA desde que eu virei vegetariana. Foi em 2017, eu logo já me cadastrei para ser voluntária e também desde então eu sou voluntária com eles. Já passei por várias coisas, vários momentos e... Super voluntária. A Ju já tô em vários cargos. Sim. Baita líder que a gente tem. Muita desenvoltura para falar sobre a causa, sobre a MFA. Uma preciosidade que a gente tem. De poder contribuir. Eu acho que a história de vocês é a nossa também, de conhecer, se encantar, se aproximar e fazer parte. Acho que esse é o caminho. Eu fui voluntário um tempo, a Pri também. Também fui voluntária antes de entrar para a MFA. A gente ficou um tempo conhecendo, se familiarizou e hoje a gente atua 100%, né? Do nosso tempo na causa. Ativismo profissional. Eu defendo muito isso. Eu acho que pro nosso trabalho a gente precisa de pessoas que estão conectadas também no aspecto profissional, porque se vocês precisarem se dedicar a outras atividades por causa da vida, né, do custo de vida, isso vai te tirar do ativismo. Exato. Então, a gente entende que ONGs que empregam pessoas
é uma forma de ser inclusivo, porque justamente é o que você falou, tem muita gente que tem um dia a dia muito corrido, trabalho, faculdade, cuida de outras pessoas, filhos, muito tempo em deslocamento na cidade, essa pessoa não tem tempo para ser voluntária ou para se dedicar de alguma forma à causa que ela defende. Então você conseguir empregar com um contrato e fazer com que essa pessoa... segurança, né? Exatamente, é uma forma de ser inclusivo. E assim, a gente sabe que você representar o veganismo, seja na esfera, na dimensão que for, tem um custo. Aqui, ó. Tem um custo, gente. Então, assim, as pessoas acham que a influencer é tudo rico, tá? Acho que no veganismo não tá assim ainda. Espero, lógico, se um dia acontecer, maravilha, mas não tá assim, tá ainda no comecinho ali. E todo apoio que a gente puder trazer para garantir que essa pessoa esteja bem mentalmente para lidar com o ataque. Eu não sei se você ficou sabendo, a gente tá sendo esculachado num vídeo aí por um influencer que soltou recentemente. É um corte aqui do podcast. Ah, é? E eu acho, a última vez que eu vi, eu acho que tinha uns 5 mil comentários. Ah, tá, esse cara... Algo assim. Sério? Sobre nutrição? Não, o cara tá zoando a gente mesmo, assim. Ah, Tá tá. esculachando. É bom, dá espaço. É. Mostra lá. Exato. Mas é uma pancada. Se você vê as pessoas olhando o seu vídeo e falando, nossa, que você é horrível, seu cabelo é uma merda, nossa, você só fala bosta. Tipo, não me atinge muito, mas assim, 10 comentários, ok. 100 comentários, você... Aí 2 mil, indiretamente aí você já, porra, afeta. é uma pancada, né? Por mais que a gente filtre, né, afeta. E mostra muito sobre como o mundo lá fora vê o veganismo. É verdade. Eu, assim, tento me proteger desse tipo de ofensa, agressão. Eu coloquei na minha cabeça que quem sente a dor é o animal, a gente tá aqui pra servir. A gente não pode se doer, mas a gente também tem que se cuidar. E um dos cuidados que é muito importante a gente ter na causa é fazer esse filtro. Uma pessoa agressiva numa rede social ou de longe, ela não te conhece. Então ela tá agredindo uma coisa que ela não tolera, que não é pessoal, não é com você. Um gracejo que vai fazer do seu cabelo uma coisa é a quinta série da internet, né? Pra magoar. É pra magoar, né? E querendo ou não, a gente tem que estar bem pra conseguir ajudar os animais, pra seguir na nossa missão, né? É importante isso, então. Exatamente. Com certeza. Até, eu até defendo o fitness também por isso, porque pra ficar em pé no sol na Avenida Paulista, segurando um cartaz lá, é um baita treino de ombro. Então, é importante. O ativista, eu acho que ele tem que ter mais cuidado em geral, assim, mais preparo, né? Cuidado no sentido preparo. Na MFA a gente preza muito isso. Acho que vocês podem dizer aqui, tanto no voluntariado quanto nos departamentos em que a gente atua ali com o expediente, a MFA tem diversos programas que prezam pela saúde, pelo autocuidado. Verdade. Desde cuidado com a postura ao se sentar, até um controle rígido de tirar a folga, descansar, você ter um espaço para a vida pessoal e não ficar sobrecarregado. Acho que isso deixa o nosso ativismo mais efetivo, mais preciso. Concordo plenamente. Esther? Isso. E aí, você quer agregar algo? Não, eu concordo muito com o Di. Eu acho que a MFA, ela enxerga o nosso protagonismo na causa do veganismo e faz de tudo para criar um ambiente onde a gente possa ter uma saúde mental, uma saúde física. A gente tem diversos benefícios que tornam a nossa causa e o nosso propósito mais valiosos, assim. Maravilha. O que vocês querem começar comendo agora oficialmente? Que a gente já foi a coxinha, tem bolo, tem sanduíche de queijo. Eu já tomei o milkshake aqui, tá maravilhoso. Já conhece? Vocês conhecem o Prime? Conhecem. Usem o nosso cupom de desconto, Fábrica de Veganos. 10%, hein? E aí, ó, tem bolo. Esse bolo eu acho que vocês não conhecem. É o Master Vegan Food, ele é de Guarulhos, mas a feira que ele participa é o Encontro Vegano JMA. Eu sou cliente. Então, mas lá ele só apresenta salgado. Salgados. Como é o nome? A marca?
Master Vegan Food. Master Vegan. Master Vegan Tem um panini deles que é muito É bom. muito bom. Excelente. Eu adoro quibe. Nossa, Também. o quibão é o quibe Também de tem. Osasco, gigante, né? Então, só que o bolo, ele não apresenta lá. Porque, pelo combinado que eles têm, né? Ele não Tá. leva doce. Só que eu acho maravilhoso, assim, muito bom. Vamos experimentar. Vocês querem começar por ele? Pode ser? Então, Ju, você ajuda a gente? Senão eu vou Ajuda. fazer uma lambança aqui. E enquanto isso, enquanto a Ju prepara o bolo, minha primeira pergunta é, pra quem ainda não conhece o que é a Mess for Animals, aí pode ser uma versão reduzida, né? E qual a principal missão da organização? Boa. Acho que eu posso começar? Acontece, Vocês acontece. complementam. Ó, eu te dando papel aqui. Eu acho que para entender a missão de uma organização, é interessante a gente falar sobre o problema. Porque toda instituição, toda organização nasce para tapar um problema. Uma organização não governamental serve para isso. E qual é o problema que nós temos? A forma com que os animais são tratados na indústria. Esse bolo tá me desconcentrando. Já vai chegar, já vai. Existe um grande desafio que é mudar esse cenário para os animais. E a principal missão que você perguntou da MFA é desconstruir esse sistema. Ou seja, a gente quer eliminar a exploração de animais nas fazendas industriais. É para isso que a gente está aqui. E aí nós nos desdobramos em frentes de atuações diferentes, em programas, em projetos, sempre pensando no maior impacto possível que a gente pode trazer para os animais. E aí a gente pode falar aqui dos programas que a gente trabalha, desde o voluntariado até campanhas de políticas públicas que a gente faz, investigações, Políticas corporativas. São várias frentes. A gente entende que o problema não tem uma solução única, não tem uma porta de saída. A gente tem que atuar em diversos cenários. A gente tem que participar de negociações com pessoas que tomam decisões. E é embasada nisso que a ONG nasceu, se firmou e tem trabalhado há 26 anos. Desde 1999. Aqui no 26 Brasil, anos essa era a pergunta, Internacional. você a responde ONG foi já. fundada em 1999 nos Estados Unidos e a gente está no Brasil desde 2015. Uhum. Pô, foi quando eu virei vegano. Olha aí, ó. Ah, Caraca, Fazemos então... aniversário junto, então. Exato. Cara, que bizarro. Quer dizer, Demais. ótimo. Excelente. Será que foi por isso que eu conheci vocês primeiro? Talvez. Porque, ó, eu virei vegano, eu não lembro. Eu não lembro agora certinho, assim, mas foi em algum lugar entre... tipo, 20 de outubro e dezembro de 2015. Foi por ali, assim. Quando Foi a gente bem- chegou, foi bem nessa novembro, né? Foi. No 15 Ah, de outubro ou novembro, É. Alinhamento planetário. Olha aí. Pô, muito bom. Não é à toa que essa camisa ganhou tão bem, você. Boa, boa, muito bom, muito bom. Então acho que aqui você respondeu, né? A missão falou, quem já falou também. Bem, como tem sido o trabalho da MFA no Brasil? Quais são os maiores desafios e conquistas recentes em nosso contexto? Eu posso puxar um pouco para Pode tudo, pra mim. para minha área de atuação dentro da MFA. Bora. Nós trabalhamos, bom, eu sou do departamento de campanhas e uma das frentes de campanhas é trabalhar com políticas corporativas. Peraí, o que é uma política corporativa? É quando uma empresa se compromete com uma política publicamente a fazer algo. Então, o que a gente tem pedido desde 2016 aqui no Brasil é que as empresas publiquem compromissos de parar de trabalhar, de usar ou de comercializar ovos de galinhas confinadas em gaiolas. Hoje é esse quase que 100% do foco do departamento corporativo. Por que as galinhas em gaiolas? Porque a gente é muito pragmático nos nossos programas, a gente sempre faz tudo com muita estratégia. Então, as galinhas são os animais em maior quantidade hoje, em maior sofrimento e no maior espaço de tempo. Então, uma galinha que vive confinada em gaiola na indústria de ovos hoje, ela fica cerca de 2 anos confinadas em gaiolas. Ela fica... Pode falar. Essa galinha é a poedeira, né? É poedeira que fala? A indústria chama de poedeira.
Tá. Uhum. Então essa dura 2 anos. A de corte não é 50 dias, 40... 41, 50, alguma coisa assim. Ah, É interessante para as galinhas poedeiras durarem o máximo possível, porque elas estão sendo exploradas ali todo dia, né? toda hora, elas precisam produzir. Esses animais, eles ficam numa gaiola minúscula, entre 5 e 10 animais até. As galinhas não conseguem abrir as asas, não conseguem caminhar, não conseguem se empolerar, não conseguem colocar os ovos em ninhos, que é uma coisa da natureza, ciscar. E assim, se você vê imagens, que a gente tem imagens de investigação real, né, da granja real hoje, é um sofrimento tão intenso que só de pensar que enquanto a gente está aqui, tem milhares de animais assim agora, vivendo essa realidade no Brasil, eu acho que é isso o que move a gente a não desistir, assim, de mudar essa realidade desses animais. Então, já juntando com a sua pergunta, eu acho que um dos maiores desafios que a gente tem hoje nesse quesito é trazer para as empresas a importância de elas tomarem esse passo para reduzir o sofrimento desses animais. Eu acho que é muito difícil, considerando o nosso sistema de consumo atual, excluir essa ideia. Só se a gente fosse tipo, um ditador, se eu virasse um ditador vegano, por exemplo, e controlasse o Brasil inteiro, aí daria pra fazer. Fora isso, é difícil, porque é uma escolha de compra, é um hábito preso à cultura. E eu sei que tem gente que critica, né, as estratégias ou a movimentação de vocês, mas eu acho que a gente, principalmente por causa da internet, esse aqui era o seu guardanapo. Eu tô me limpando aqui. Eu acho que principalmente na internet a gente tem muito gerente de obra alheia. Uhum. Assim, a pessoa que, cara, assim, às vezes não arruma nem a própria cama, sabe? Não cuida da própria vida, literalmente, mas tem a teoria da resolução de tudo, de todos os problemas e do trabalho dos outros, e aí fica criticando, e enfim. Eu acho que isso é um problema no veganismo, o friendly fire, sabe? O fogo amigo, e é o que a gente precisa acabar. Porque, assim, todo mundo que é vegano quer a libertação animal, gente. Senão a pessoa não vai usar o termo vegano. Agora, assim, mudanças radicais, eu acho que não tem, historicamente falando, não tem nenhuma mudança radical que aconteceu sem violência. Se a gente for promover isso, a gente tá falando de, metaforicamente falando, pegar em armas. Eu acho que não é a ideia aqui, né? O veganismo é uma mensagem de amor, aí a gente vai meter bala em quem não concorda com a gente. Tipo, não faz sentido. Acho que um ponto da MFA, assim, que é bem forte é que sempre é muito amigável. Acho que a gente sempre... Eu falo a gente também, né? Por causa do voluntário. Mas tá certo. Por favor, pelo amor de Deus. Mas sempre, de todas as ações, todas as coisas que a gente já fez, até de conversas com as pessoas que participam, a gente sempre tem essa comunicação não violenta, né? Eu acho que é isso que é o mais bonito. E porque a gente infelizmente, a gente não vai conseguir mudar o mundo do dia pra noite. Infelizmente, a gente queria que todas as galinhas fossem livres hoje. Sim, mas é o que a gente pode começar a fazer pra plantar na cabeça das pessoas e mudando aos poucos. E muita gente não entende isso. A tendência é que isso aconteça, assim, isso vai acontecer em algum momento. Se a gente pegar na América do Norte, por exemplo, vários estados dos Estados Unidos já proibiu esse tipo de sistema. Na Europa, vários países da Europa já proibiu também. Então, isso é uma tendência, né, de acontecer. Em breve vai acontecer aqui também. Mas enquanto isso não acontece, a gente não vai ficar parado só olhando. A gente vai fazer o que a gente puder de melhorias imediatas, que sejam agora, para já ir reduzindo o sofrimento desses animais que estão lá agora. E eu acho que a crítica é bem-vinda. Acho que todas as colocações feitas sobre o nosso trabalho nos coloca para refletir. Mas tem uma diferença entre crítica e ataque, né? Mas é o que eu falei. Eu acho que esse podcast aqui tem trazido pessoas que nas redes criticam de um jeito, mas aqui conversam de uma forma muito amigável e civilizada, o que é ótimo. É isso que a gente quer. Talvez seja o tom ali das redes que pede uma palavra mais firme, mais forte para chamar atenção. Isso não é algo que a gente ignora, a gente reflete a respeito dessas críticas. Afinal, podem estar vendo coisas que a gente não viu ainda. Nada que a gente faz na MFA é da noite pro dia. A gente tem um time de pesquisas, a gente tem, como eu disse, 26 anos de atuação.
tem departamentos inteiros focados em desenvolver um programa, um tema para a gente usar ao longo do ano. Então, tudo é muito pensado, muito bem arquitetado, justamente para que a gente seja sustentável. O que a Ju mencionou do voluntariado na comunicação, essa linguagem que a gente propõe de não violência, de ser amigável, é para que a gente receba essas pessoas mais vezes em nossas ações e que elas possam ser mais efetivas para os animais. Primeiro, por uma questão de princípio, eu acho que se você se comunica com outra pessoa, independente das discordâncias, a gente precisa ter civilidade nos diálogos em geral, mas também por uma questão de sustentabilidade, para manter pessoas ativistas em atividade, atuando pelos animais e principalmente dando suporte às ideias delas. A Ju tem um exemplo bom agora, recentemente, no evento que a gente participou. Chamei a Ju para liderar e ela falou, pô, eu posso fazer a cobertura, eu entendo disso. Então a gente tem esse trabalho de dar suporte para as ideias das pessoas e desenvolver nas pessoas talentos, mas também aproveitar as habilidades que elas já têm. E a Ju fez uma baita cobertura, super profissional, ficou os 4 dias no evento, trazendo conteúdo pra gente, foi lindo de ver. Mas enfim, resumindo, a gente entende que as críticas virão porque as pessoas pensam no mundo ideal, as pessoas têm urgência. Quando eu vejo alguma coisa acontecendo com os animais, eu quero mudar amanhã, eu quero mudar hoje. E a gente entende que, como o problema é complexo e é uma estrutura muito fundamentada na cultura da humanidade, a gente vai levar tempo. E muitos, ou quase todos esses animais que hoje estão presos, eles não vão experimentar a libertação animal. Então a gente precisa cuidar deles também. É preciso fazer algo com os animais que hoje estão presos, antes que o mundo ideal para os animais exista. Mas a gente não deixa de lutar por ele também. Isso. E por isso que a MFA trabalha em tantas frentes diferentes, né? A Pri falou que ela está na campanhas corporativas. Eu atuo... Tá bom o microfone assim? Tá bom, manda bala. Eu atuo no Departamento de Alimentação Sustentável e lá a gente tem 2 programas, que é o Alimentação Consciente Brasil, que a gente abrevia pelo apelido de ACB, que é uma iniciativa que a gente faz parcerias com instituições públicas que servem refeições em larga escala. Então, a gente está presente em algumas escolas, institutos federais, restaurante popular, algumas assistências sociais também dos municípios, para promover o aumento da oferta de feijões, cereais, frutas, legumes e verduras, enriquecendo o cardápio dos usuários, né? Então, a gente faz esse trabalho por meio de uma consultoria de cardápio. Então, a gente entra em contato com o município, faz toda a prospecção e entra em contato com as nutricionistas, fazemos várias reuniões, a gente pega o cardápio que é servido e desenvolve receitas 100% vegetais, obviamente. A gente não usa o termo vegano, né? Porque tem todo um preconceito em cima disso. Então, a gente tem uma comunicação um pouco diferente do que os outros departamentos da MFA. E a gente cria receitas de acordo com a cultura alimentar local. Então, por exemplo, a gente tem parceria com o município de Salvador. A gente está presente lá, são mais de 600 escolas, a gente roda o programa lá. Em Salvador? Salvador. Ah, eu sou de lá. Olha, Eu como sou sua baiana. cidade. A gente tá com um programa lá rodando, o Pô, que Educando bacana. para Sustentabilidade, tá lá. Que bom. E lá a gente desenvolveu a moqueca de feijão branco, né, no lugar do peixe. E também a feijoada, que a gente não chama de feijoada, que a gente não pode chamar pelo mesmo nome. Como, que é como o assim? feijão com Peraí. legume. Por que não pode? Porque quando a gente fala feijoada, tem a expectativa de que vai ter a Sim, feijoada. que você você tá conjurando conhece, um com a prato aí que carne tem e tudo legado. mais. Então, aí as pessoas não gostam quando a gente usa o mesmo nome. Então, a gente cria umas adaptações, tipo feijão com legumes. A gente cria umas versões, quando é estrogonofe, a gente coloca grão de bico cremoso. Mas, do ponto de vista estético e do paladar, entrega a experiência de feijoada ou é diferente? Sim, super. O que faz dar o sabor é o tempero, é o fundo de panela, é a refoga. São as técnicas culinárias que a gente faz questão de utilizar para não deixar faltar nada no prato. Pô, mas se tem cara de pato, rabo de pato, faz cueca, mora na lagoa, a gente não pode chamar de pato? Pois é. Mas isso é uma política interna? Ou Não, isso foi o meio do caminho com o foi o que mundo a gente externo? consegue fazer. A gente cria umas exceções de acordo com as parcerias, né? E na maioria delas, elas não gostam quando a gente
coloca o mesmo nome pela questão de expectativas. A criança vê, oba, hoje vai ter feijoada, e quando vê, vai querer ver a carne lá, não vai ter. Então, que cria essa quebra de expectativa. Então, para evitar, a gente criou novas versões de nome. Entendi. Então, a gente cria essas receitas, né? E a gente faz também todo um trabalho de capacitação e workshops, tanto com a equipe escolar, então diretores, professores, pedagogos, para poderem entender a importância dessa iniciativa, né? Por que o nosso trabalho existe, por que a gente tem que estar engajando todo mundo a respeito desse tema, da importância para todo mundo realmente colocar em prática, né? Porque acaba que muitas vezes os adultos também almoçam junto com as crianças nas escolas. E o nosso programa, na maioria das vezes, acontece uma vez por semana, mais ou menos. Essa frequência que tem no cardápio das escolas é uma vez por semana a refeição 100% vegetal. Aí, às vezes, a gente já escutou do professor almoçar com a criança e no dia do programa trouxe marmita com carne. Aí fica aquela coisa, né? A criança tá ali tendo todo o trabalho de desenvolvimento, de aprendizado em todos os sentidos na escola. E quando vê no dia do programa, o professor tá trazendo a marmita, então vai pensar, tem algo de errado. Por que ele tá comendo carne e eu não tô comendo? Vai cheirar dissonância cognitiva. É. Pô, mas o professor, cadê eu tô na central aqui, não sei. Professor, pô, um dia, uma refeição, você não vai ter nenhum problema de saúde, cara. Dava, pô, você não vai morrer. É um baita trabalho que tá sendo feito. Eu acho que não custa nada, até porque vai fazer bem pra sua saúde, né? Pois é, então por isso que a gente gosta de dar esses treinamentos pra evitar que isso aconteça, né? Todo Mas mundo tá bem alinhado. claro, não queremos forçar nada, tá? Claro, só sim. botei pra fora. Foi o ativista vegano de mim. Eu acho que tem um ponto aí, Rafa, que é não ser um produto de prateleira, de mercado. Então, o cuidado que o programa tem é de justamente não causar essa confusão e de não causar essa expectativa, porque quanto maior a expectativa, maior a frustração. Então, eu entendi o seu questionamento por ser uma visão de mercado, né? Eu tenho essa visão mesmo. Mas, como a Esther disse, o preparo leva em consideração desde a textura, o aroma, mas a estética também, para ficar o mais apresentável e saboroso possível, né? Sim, e por isso a gente faz também treinamentos práticos com as manipuladoras de alimentos, para elas aprenderem a fazer essas receitas, essas novas preparações. Então a gente faz no modelo Cozinha Show, onde elas só observam, só aprendem. É um momento realmente de aprimoramento profissional para elas. A gente até entrega certificado no final. E é um momento também onde elas podem aprender sobre um pouco de nutrição, que a gente traz todo o conteúdo sobre por que priorizar os feijões e as proteínas vegetais in natura. E é um momento muito gratificante, tem bastante troca, a gente aprende muito com ela sobre alguns alimentos que são mais rejeitados nas escolas, e elas aprendem bastante com a gente, então é um momento muito bom. Pô, que projeto legal, cara, muito bom. Sim. Eu acho que aqui no Brasil, assim, cara, a real é que a gente é colonizado do ponto de vista midiático pelos Estados Unidos, né? Total, né? A gente importa a cultura deles. E a tendência, a gente tem tido uma tendência de uma alimentação ruim. Essa é a verdade. Assim, ó, como é que eu vou falar isso pra eu não ser cancelado? Eu gosto que a gente tenha produtos industrializados veganos. Eu acho que é importante. Mas eu não acho que a alimentação de nenhum ser humano deva ser de industrializado diariamente. Então, assim, refrigerante faz mal? Faz. Fim. É isso. Eu vou parar de tomar refrigerante nunca mais na minha vida? Não, eu tomo de vez em quando. De vez em quando eu tomo. Agora, eu tô dizendo pra você tomar refrigerante todo dia? Não, eu não tô. Beba água todo dia. Não beba refrigerante. Mas, de vez em quando, no final de semana, no momento ali de estar com os amigos, você tomar, não tem problema. Não vai destruir sua saúde. É que a gente não come somente para ser nutrido, né, Rafa? A gente come para celebrar um evento, para ter uma experiência palatável, agradável. É uma forma de conexão. Assim, saindo um pouco da área do nosso trabalho. Quando você conheceu sua esposa, você provavelmente levou ela para jantar. Gera uma conexão além. Com certeza. Assim, você divide um momento. Tanto que assim, eu não como no programa. Eu não como. Porque eu tava comendo, eu comecei a engordar muito. Falei, meu Deus, eu sei que vai dar ruim.
Mas nos dias que são dias veganos, não é um ativismo, é uma experiência vegana, eu como porque eu tô com minha galera, cara, e é tão difícil eu estar num ambiente que todo mundo é vegano e tipo, a gente pode fazer piada junto, dar risada junto e comer, que pra mim é especial. Então, Sim. E ainda sobre isso, a Esther pode falar dos números do programa. boa. É algo que a gente está iniciando com crianças de idade que elas não estão nem por dentro do que é o veganismo. Cara, isso é né? tão bom. E aí volta no que a gente falou que é a missão da MFA, causar o maior impacto possível. Quando um programa que a Esther trabalha conecta com uma prefeitura e disponibiliza isso em escolas, a gente está falando de milhões de refeições. Exatamente. E esse mesmo esforço, essa mesma energia poderia ser direcionada para um restaurante, um bar ou um projeto de bairro, numa escola privada? Poderia. Só que quando a gente conecta com instituições, principalmente públicas, a gente está falando de milhões de refeições e, consequentemente, milhões de animais. Sim. Hoje a gente está em 7 municípios. Você vai falar de números? Alguns. Ótimo. Você que é hater aí, que fica reclamando, xingando, eu tenho um jeito melhor de fazer, blá, blá, blá. Bem, esses são os resultados. Esse é resultado real, tá? São pessoas, são vidas sendo transformadas. Esther, manda bala. A gente tem parceria hoje em 7 municípios. Você quer que cite os municípios? Fala tudo aí. A gente está em Belo Horizonte, no Restaurante Popular, e no Cresan, que é um centro de referência em educação alimentar e nutricional, onde eles fazem diversos cursos de culinária totalmente gratuito para a população vulnerável. Então, a gente faz parceria com eles. Então, Belo Horizonte, Salvador, Niterói, Caruaru, Sobral, Rio de Janeiro, Belém. Foram 7. Nossa, você buscou na memória mesmo, hein? Muito bom. E a gente, com todas essas parcerias, a gente está impactando hoje mais de 800 escolas e tendo um impacto anual de mais de 12 milhões de refeições por ano. Que legal. Cara. Maravilhoso. É isso, ó, na boa, cara, se você não estiver impactando pelo menos 5 milhões de pessoas, eu acho que você não tem argumentos, cara. É isso. É claro que, assim, a gente tem que buscar sempre melhorar. Eu não sou contra a crítica, eu recebo pessoas que são contrárias a mim, mas antes de você bater em alguém que tá fazendo um trabalho, assim, você tem que, no mínimo, tá fazendo alguma coisa. No mínimo. E nesse caso aqui, pra tentar bater neles, no mínimo 5 milhões em alguma coisa aí. 5 milhões. Eu tô sendo legal, né? É menos da metade. Isso é o nosso valor que a gente tem real hoje, porque em alguns municípios a gente está implantando o projeto piloto, então a gente nem contabiliza. Então, se você for olhar lá nas minúcias, o impacto ainda é maior que esse. Brabo demais. Maravilhoso. Mercy for Animals é o melhor. Tô brincando. Todas são boas, todas são boas. Ó, o marqueteiro nessa aí. Muito bom, muito bom. Parabéns, inclusive, galera. a gente pode mencionar que tem outras ONGs fazendo programas parecidos, que até começaram antes e que atuam em parceria. Sim. A MFA não tá sozinha nessa. Com certeza. Sim, no Rio de Janeiro a gente fez parceria com a SVB e a maioria das nossas parcerias a gente faz junto com a Humane World Society. Humane World for Animals, eles mudaram de nome agora. Era HSI, agora é Isso. HWA. Isso. Boa, boa. Legal. Gente, eu falei brincando aqui, piada, tá? Tanto que o Vedas vai vir aqui em breve, a SVB já tá marcada. A gente tinha uma Boa. data, mas a Mônica se abandonou, aí teve que trocar, mas eles vão vir também. E é isso, eu brinco aqui, mas é trabalho em equipe, tá todo mundo com o mesmo objetivo, tá bom? E aí, só voltando para a sua primeira pergunta da missão da MFA, agora a gente sintetizou uma parte, assim, que é tanto construir essa alimentação que seja compassiva com os animais, justa e sustentável, e a redução de sofrimento animal por outro lado. Então, propagando o veganismo e diminuindo o sofrimento dos animais que estão agora presos, que provavelmente, a gente estava conversando antes, nunca vão estar livres, porque eles vão ser descartados ali na indústria. Então, essa mudança a gente precisa trabalhar paralelamente também. Muito isso. pouco tempo de vida, né, Pri? Muito pouco tempo. É isso que eu falo quando eu critico alguns movimentos que, assim, não entenderam o xadrez. Isso aqui é xadrez. É isso, é você fazer pequenos movimentos, teoricamente, mas que geram mudanças, assim, gigantescas, cara. Então, é isso, Mas parabéns. É Mercy for importante Animals. dizer que Se tivesse um prêmio de ativismo do ano, iria pra vocês. Aliás, eu já falei isso contigo antes. nosso maior prêmio é ver animais livres, com menos sofrimento, Não, claro, assim, ó, chegando perto do que a gente sonha. eu sei, E, Diogo, eu e, concordo. assim, sobre crítica, Rafa, é importante dizer que
a gente não ignora, a gente considera, a gente reflete, mas não é para esse grupo que a gente trabalha. É interessante que haja diálogo, é interessante refletir sobre as críticas, mas o nosso trabalho é para os animais. O nosso trabalho é para trazer o maior impacto possível. É nisso que a gente está focado. É isso aí. Eu sei que a gente já conversou sobre isso, que eu te dei, eu falei, eu compartilho, todas as ideias eu compartilho com o Diogo, porque ele tem uma mente muito boa, ele tem sabedoria. E isso é importante. É importante porque às vezes eu acho que às vezes a gente fala, posso falar como adulto? Posso, de boa, né? Às vezes a gente vai falar merda quando a gente tá tentando pensar. E quando você tá pensando sobre algo novo, é um risco que é natural do processo. E aí, quando você tem as pessoas certas do seu lado, elas te ajudam a concatenar, a renderizar essa ideia de um jeito melhor para você realmente colocar para fora o seu produto, seja ele literalmente um produto ou um conceito, uma estratégia, um comportamento. Então, eu acho, Diogo, eu acho que eu sei que essa estrutura mais babilônica, assim, midiática, acaba não sendo tão interessante pra gente, porque o nosso trabalho é sobre ambientalismo e a gente não tá buscando holofote, eu concordo contigo. Mas, quando eu penso em impacto social, chamar a atenção da nação, eu vejo que essas ferramentas que são utilizadas em todos os outros sistemas de convívio humano, de competição, de grandes mudanças, elas são benéficas, porque existem diversas formas como as pessoas vão se conectar com uma ideia. Às vezes vai ser por um atleta, às vezes vai ser por um discurso, às vezes vai ser por uma música, por um show. O importante é a gente ter esses produtos de conexão, ter esses topos de funis para as pessoas caírem nele, porque é uma prática natural de todo meio. Então eu sei que você... Pô, Rafa, isso aí não é veganismo, eu sei. Não é mesmo. Mas é algo que dá mais poder pra gente como movimento, como ideia. Totalmente midiático, eu sei, gente. Eu sei que eu tô sendo raso. Mas eu acredito nessa ideia. A gente vai fazer algo ainda, eu tenho certeza, cara. E eu quero agradecer, eu acho que eu já fiz isso antes, mas quero fazer de novo, te agradecer aqui publicamente, porque quando a gente tava criando a Fábrica de Veganos, eu e o Matheus, a gente encheu o saco do Diogo, assim. Literalmente. O Diogo é um cara muito paciente. Eu aprendi paciência com ele. O Diogo tem paciência. É muito paciente, Cada Diogo. coisa que ela vê, ele pega de paciência. E a gente já tinha, assim, o corpo já tava montado, mas não tava claro, assim, como a gente ia apresentar pro mundo. Não tava tão claro, assim, a nossa postura. E eu não sei quantas calls a gente fez, cara. Obrigado aí, obrigado. Deve ter sido umas 6. Foi um prazer, poxa, foi um aprendizado pra mim também. Acho que foi sempre uma troca, não foi um coach, nada do Não, tipo, cara, foi um uma coach. troca. Ele tá sendo bonzinho. Foi assim, Diogo, o que você acha? Ele, não sei o que. Aí ele respondia, a gente, mas isso, blá, 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 e ficava lá, lá, lá. Eu tô falando de ligação de 1 a 2 horas, tá, gente? E o Diogo ali, super paciente. E hoje, o que vocês veem como fábrica de veganos e a nossa postura, o nosso comportamento, muito veio do Diogo. Então, cara, obrigado. Se tem um podcast hoje aqui, você fez parte disso, você ajudou a gente a chegar nesse lugar. Então, muito obrigado, cara, de coração. Poxa, que honra, foi um grãozinho de areia. Palma pro Diogo! Eu acredito muito que a gente tem que compartilhar as experiências boas e ruins com quem tiver afim de participar. No voluntariado a gente faz isso, né, Ju? A gente sempre senta e reflete sobre o que foi feito e colhe aprendizados. E eu acho que isso aqui vai crescer muito. Como eu falei, o programa tem aberto oportunidades para as pessoas dialogarem, o que nunca aconteceu na causa. De duas pessoas de pensamentos opostos se sentarem com tempo para dialogar, comendo. Pô, maravilhoso. Aproveitando o ensejo, o que vocês acham do programa Experiência Vegana, onde eu recebo uma pessoa que é de outros universos, a maioria das vezes é alguém do fitness, é um bodybuilder, um fisiculturista mesmo. E ele senta aí, eu bato um papo carismático, sem pancada. Aí eu mostro um videozinho ali, né, mais né, durinho, tá, pra pessoa ver, assim, o que a gente realmente tá falando. Mas é só no final e é 30 segundos. Não é pra magoar, é só pra botar o pé na água gelada. E eu trago as comidas, os pratos, trago argumentos científicos sobre saúde, sobre preservação ambiental, sobre os animais também, sobre indícios biológicos de que nós não somos carnívoros, por aí vai. O que vocês acham dessa estratégia, gente? Eu acho uma boa. Eu acho que já disse isso aqui na última vez que eu vim. Eu tenho só um cuidado,
eu acho que você deve ter esse cuidado também de não pressionar, de não colocar contra a parede. Você vai sair daqui vegano, daqui 7 dias você vai ser vegano, ou vai reduzir 80%. Esse tipo de meta não é algo que soa agradável para ninguém, a pessoa se afasta. Mas você ter um papo descontraído, apresentar uma comida saborosa e deixar a pessoa argumentar com o tempo sobre o porquê dos quais e poréns que ela defende, eu acho que é super interessante. A gente precisa disso no movimento, a gente precisa mostrar que o veganismo é para diversos perfis. O veganismo ele não está enquadrado numa tribo. Tem pessoas de espectros diferentes da política, da filosofia, de bases educacionais diferentes que topam o veganismo. Então, eu acho que essa experiência, esse tipo de quadro, né, que você faz aqui no programa é super válido e útil. Até para sair um pouquinho da bolha também, porque senão a gente não consegue impactar novas pessoas, ter um diálogo mais aberto, apresentar o que tem de mais recente. Eu sou nutricionista, então eu sei que cada vez mais a gente tem novos estudos falando sobre a alimentação vegetal, ser mais saudável, né, os impactos comparando com a alimentação mais convencional, que é mais rica em carne. Então, às vezes é bom trazer esses dados para as pessoas que às vezes não estão acompanhando, não estão tão embasadas assim na atualização científica. Então, eu acho bem legal também. Acho que só complementando é um ponto bem que a gente tem feito aqui também, né? Porque como eu curei do linfoma e a gente tem trazido muitos dados nutricionais mesmo das vantagens da alimentação vegetal em relação com carne para saúde mesmo. Isso tem sido muito legal. E às vezes é um ponto que basta, né, Ju? Sim. Tem estudos que dizem que se você acumula argumento, eles vão se enfraquecendo. Então, que nem você falou, passa vídeo, põe comida. Se você vai colocando muita coisa, muita pressão, a pessoa, ela acaba invalidando, porque é muita coisa. Às vezes é uma coisinha só. Ontem eu li um relato de uma pessoa que estava no trânsito e ela parou do lado de um caminhão que estava carregando porcos. E durante alguns segundos, os olhos dela se encontraram com o olhar de um porco, que olhou para ela. E ela escreve... Eu li isso no Reddit, que é uma rede social de muitos relatos, e tem um tópico sobre veganismo, e as pessoas falam como se tornaram veganas. E a pessoa falou, para mim bastaram 20 segundos, que parece que foi, sei lá, 2 horas que ele ficou me olhando, aquele porco. E eu já, a partir dali, não consegui mais comer. E eu já tinha visto vários vídeos, já tinha provado e nunca tinha abraçado a ideia. Bastou esse olhar, bastou esse contato, essa experiência. Pode ser uma questão pessoal de tratamento, pode ser uma questão até política, né? Por um envolvimento que você tem numa causa de justiça social, que você também coloca os animais no círculo de moral, né? Que fala. E então a gente pode sim estar em várias frentes, abrir várias portas, mas trazendo para sua pergunta, eu acho que é interessante não acumular de uma vez e jogar para uma pessoa só. É bom para a saúde, é bom para o meio ambiente, é gostoso, é barato e os animais não sofrem. E se você fica acumulando, talvez se enfraqueça, assim. Faz sentido. Vamos perguntar para alguém que é de fora, que tem uma visão moderna não, cultural da coisa. E aí, querido? Diga. Tô em outra parada acontecendo uns negócios diferentes aqui no Slam, pode falar. Tá, é só uma pergunta. Ok. Ó, você acha que o jeito que a gente tá fazendo o programa, ele pode gerar muita pressão no convidado? Ou você acha que tá medido? Tá coerente? Cara, eu acho que tá coerente, porque, assim, com base nos programas que eu assisti, não assisti todos, não participei de todos, mas tá coerente porque você vai na base da diplomacia. Você entrega, e no final você não necessariamente cobra da pessoa tudo que você entregou. Você fala, olha, o que entregamos é isso, você tem algo para entregar ou contribuir, não que você seja obrigado. Então, e a pessoa ela sente, pô, e agora, será que eu me entrego, vou junto e divido a minha energia com essa pessoa? Ou então, pô, ainda não, mas o que você veio fez bem pra mim, entendeu? Entendi.
Entendi. Eu acho que faz sentido as suas anotações. Vou dar uma olhada no modelo. Porque eu realmente, assim, se fosse possível transformar a pessoa em 1h30 em vegano, pô, show de bola, né? É. Ainda mais influencer, né? Tipo, a gente recebeu aqui o Júlio Gorilla. Ele é um fisiculturista profissional da categoria Classic, que é hoje é a mais famosa que tem no fisiculturismo, né? E ele é um grande atleta brasileiro. E assim, você tem uma pessoa desse calibre falando que, pô, gostei do veganismo. Nossa, pra gente é isso, assim, é como um projeto de alcançar 10 milhões de pessoas, 12 milhões, é uma pancada, né? E o brasileiro hoje ele tá muito ligado no fitness. E eles prestam mais atenção no fitness pra nutrição do que nas nutricionistas. Infelizmente, eu sei que não é o ideal, mas é o que acontece. Então, é isso. Próxima pergunta. Bora. Mas só para terminar sobre esse assunto de influenciar, tem muitos mitos sobre como as pessoas se transformam através das influências. A gente está até no momento na MFA de estudar sobre isso e entender alguns conceitos de mudanças na sociedade, mas tudo leva a crer que não é bem assim. Um influenciador, ele gera milhões de mudanças, milhões de pessoas a mudarem. Na verdade, é o convívio das pessoas. Se ela é, por exemplo, eu sou muito fã da Ju, acompanho a Ju, tenho ela como uma inspiração e ela fala sobre veganismo. Posso me inspirar com isso, mas se o meu entorno não estiver no mesmo ritmo, eu vou largar e vou continuar admirando a Ju, mas com esse asterisco. Então a gente tem estudado sobre constelações sociais que vão te fazer se acostumar com algo novo e tornar aquilo natural. E aí vem desde o tênis que você usa, o corte de cabelo, tá? E a moda é um exemplo disso. As pessoas usam um certo tênis porque viram as outras usando. O corte de cabelo, o tipo que a gente põe cinto, tudo que direciona os nossos hábitos tem um entorno que nos valida. E quando a gente fala de normalizar o veganismo, de trazer opções saborosas, fazer com que mais empresas vendam produtos veganos, a gente está falando de normalizar. Não vai ser algo pitoresco, vai ser algo normal. E vai ser fácil de uma pessoa, ao ser influenciada, continuar. Sim. Bom, existe alguma história ou ação da MFA que tenha marcado profundamente vocês? Aquela que fez vocês pensarem, tipo, é por isso que a gente faz isso? Eu posso responder essa. Dentro do programa que a gente tá, né, do Alimentação Consciente Brasil, a gente vive viajando para esses municípios, dando treinamento, então a gente escuta histórias, recebe feedbacks o tempo inteiro, todo treinamento que a gente dá, a gente passa uma pesquisa de satisfação, e é muito gratificante quando a gente pega um feedback muito positivo, falando que agora eu tô repensando minha alimentação, eu vou reduzir o consumo de carne. Isso realmente é tão impactante que em uma das parcerias que a gente tem, um dos professores de um instituto federal que a gente tem parceria no sul de Minas, ele se tornou vegetariano por conta do programa. Então, quando a gente vê o tamanho do nosso impacto, não só nos números, mas se a gente conseguiu impactar aquela pessoa a ponto de repensar os hábitos, de entender realmente o nosso propósito, acho que isso é o mais gratificante, assim. E ver também, além desse aspecto, né, de ajudar as pessoas a se tornarem vegetarianas, é a questão do acesso à alimentação saudável nas escolas. A gente tem hoje o PNAE, que é o Programa de Alimentação Escolar, Programa Nacional de Alimentação Escolar, que já serve, né? Tem todas as diretrizes que incentivam a compra de alimentos da agricultura familiar, a redução de açúcar, de ultraprocessados na alimentação escolar. Só que quando a gente entra com o nosso programa, que é de aumentar o consumo das proteínas vegetais, né, dos feijões, a gente coloca nos cardápios, às vezes, ingredientes que as crianças não teriam acesso em casa. Muitas crianças vão para a escola para se alimentar, por conta de questão de segurança alimentar, de fome, e ainda bem que a gente tem o PNAE, né? Mas a gente poder trazer, enriquecer a refeição delas com essas, né, leguminosas, é muito bom também, enquanto pessoa, né, ver que outra pessoa está se alimentando muito bem, também como nutricionista isso me dá uma alegria ainda maior. Eu falei que a gente tem parceria em Niterói, e lá a nossa parceria mais antiga, a gente está lá desde 2018, e lá a gente colocou o grão de bico, que antes não fazia parte da cultura alimentar da escola.
E por conta do sucesso das receitas, isso virou um hábito. Então, uma leguminosa que às vezes a criança nunca ia ver, nunca ia ter acesso em casa, ela consegue ter na escola. Então, isso brilha muito os meus olhos. Eu fico muito feliz por isso. Pô, é muito bom, ainda mais na era que a gente tá vivendo do descongelar e esquentar no micro-ondas, né? Sim. É muito bom, é isso mesmo, a gente tem que incentivar o mais natural possível, cara. Sim. O projeto de vocês é, porra, muito bonito, parabéns. É, bem, a gente se conheceu no voluntariado, segurando a vaquinha lá, né? Eu e a Ju, a gente se conheceu fazendo ação na Avenida Paulista, num sol danado. E como funciona o programa de voluntariado e quais são as formas concretas de se engajar, mesmo tendo pouco tempo, enfim, como a pessoa pode participar, ajudar? Em campanhas, quando a gente faz essas campanhas corporativas, por exemplo, agora, final desse mês, a gente lançou uma compromissoecoisaseria.com.br, já fazendo aqui a propaganda. E a gente recebe muito apoio das pessoas voluntárias nessas campanhas e isso faz uma diferença gigantesca, assim. Então, até aproveito para convidar quem quiser engajar na causa animal, quem quiser fazer algum trabalho voluntário, mais que nem o Diogo citou antes, eu não tenho tempo de, sei lá, eu trabalho, estudo, tenho que cozinhar e ainda no meu tempo livre fazer alguma coisa extra fora de casa. A gente tem um programa chamado Heróis pelos Animais, a gente conhece, né? Em que a gente envia, normalmente é de segunda a sexta, diariamente, ações que tenham a ver com as campanhas que a gente tem acontecendo de forma online. Então, por exemplo, nessa campanha que eu citei, a gente pede que algumas empresas que já anunciaram compromissos de parar de trabalhar com ovos de galinhas confinadas em gaiolas, que elas sejam mais transparentes se elas de fato estão fazendo alguma movimentação nesse sentido ou não. Então, o que a gente pede é que elas publiquem como que está. Eu tô com 30% do compromisso feito, tem 30% de avanço, 80%. E muitas dessas empresas colocaram lá atrás, em 2017, 2018, 2023, que elas finalizariam essa transição 100% em 2025, que está aí agora. E muitas dessas empresas nunca publicaram nada referente a esse compromisso. Então, até a gente fica pensando, será que eles publicaram isso na época para Ficar bem. Alguma coisa de ESG, de sustentabilidade. Nós somos uma empresa comprometida com essa causa, mas a gente não sabe se de fato eles estão fazendo alguma movimentação. Então, o Heróis pelos Animais, você se cadastra e você recebe ações dessas campanhas. Então, é coisa de 3, 4 minutos do seu dia, ali no seu celular, você não precisa nem ter levantado da cama ainda, você faz as ações e já é uma forma que você está ajudando muito esses animais que estão precisando de toda a ajuda do mundo nesse momento. É super simples, você faz com o mouse só, 2, 3 cliques, assim. Ou com o dedo no celular. A gente envia sugestões de textos, já com um mecanismo que copia aquele texto para postar, muito simples de fazer. E faz total diferença. E, ajuda de novo, demais. Milhões de animais impactados. Milhões de pessoas que vão consumir aquele produto, independente do nosso ativismo, vão fazer uma diferença para os animais. Com certeza. E o link me mandem, eu coloco na descrição do episódio, tá, pessoal? Boa. Bora, legal. Mas eu já vou falar que é mercyforanimals.org.br /heróis-pelos-animais. Excelente. E realmente, eu sou aqui a prova viva que, enfim, tem diversos tipos de ações, dá pra gente também ir pras ruas, dá pra gente ir em evento, dá pra levar panfleto nos restaurantes, acolher assinatura, dá pra engajar só nas redes sociais e dá pra você encaixar a que for melhor pra você. Eu lembrei, Ju, agora, lembra daquela manifestação que a gente fez, que a gente trouxe um container lá pro Largo da Batata? Vocês vieram de Campinas, da apoio, a gente reuniu mais de 50 voluntários nessa ação e a gente fez turnos, porque a gente colocou um container como se fosse simulando uma granja de galinhas confinadas em gaiolas dentro.
E isso ficou de sábado até domingo. Então a gente fez turnos com o pessoal do voluntariado e foi assim. Pesado, hein? Maravilhoso. Nossa. E a Ju veio com um grupo de pessoas. A Ju veio não com um grupo, sozinha, vieram com trouxe o o a grupo gente todo trouxe de Carol, A Campinas. gente trazia uma galera de É. Campinas, né? Tinha que Sim. marcar mais. Muito bom. Acho que você perguntou de histórias e envolvimento de pessoas. Vocês dois são um caso, mas, assim, especialmente a Juliana. A Ju é, tipo, multitalentosa, mas se precisar entregar panfleto, ela vai. Sim. Se precisar segurar um cartaz por horas, ela A vai. gente já foi lá no E- centro de Campinas entregar. A gente entregava quase todo, sei lá, pelo menos uma vez no mês no centro lá. No sábado a gente entregava os panfletos. Isso é muito inspirador, Ju, porque eu acho que tem muita gente que entra na causa, decide ser ativista, mas meio que filtra qual ação que ela quer fazer, ou qual é a mais confortável para fazer. E quem tá de fato engajada, faz o que é preciso ser feito e não o que quer fazer. Acho que a Ju é um grande exemplo disso. Ela nunca disse não pra gente. Ela, como eu falei, Quando não multitalentosa, dava ela mesmo tem pra várias gente. habilidades, mas se for preciso ficar no farol segurando uma faixa, ela vai fazer. Eu acho eu não vim naquela ação, mas eu acho muito bonita aquela da Amazônia. Por trás do fogo. Foi, essa mesmo. Eu essa acho ficou muito essa legal. foi muito linda. Não consegui vir, mas foi muito bonito. Eu concordo. Eu acho que a gente tem que posicionar, sim, as peças no tabuleiro de forma correta. Eu faço analogia do xadrez direto, né? Eu acho que a gente não pode usar um peão como cavalo. Porém, como hoje temos poucas pessoas trabalhando no ativismo, Pode sim, viu? Traz o Thiago aqui, ele é mestre de xadrez vegano. Dá pra usar o peão como cavalo, sim. mas olha o exemplo que o cara me deu. Um mestre, tá? Mas como a gente tem uma dificuldade mesmo. Não é fácil achar uma Ju por aí. Não é fácil. Não. Não. Não é Não é não. fácil achar uma Fabi que tá com a gente, ajuda. Verdade. Não é difícil. Então, a versatilidade do ativista é muito importante. Eu acho que às vezes tem o ativista que também é influencer, assim, que divide a atividade. E eu acho que às vezes ele vai tomar decisões ali que poderiam beneficiar mais o veganismo, mas ele se resguarda porque ele tá considerando outros fatores. E eu entendo, eu respeito, mas eu acho que o momento que a gente tá hoje, a gente precisava de mais energia, assim. Em geral, eu sei que todo mundo já se doa, tá? A gente não tô cobrando ninguém, mas eu acho que até pelo menos a gente alcançar uns 25% de população brasileira, a gente precisa de, sabe, tipo, mais esforço mesmo. É. Mas Por isso que envolve normalizar a alimentação, né, Rafa? Por isso que a gente está falando de tornar a decisão da pessoa em algo sustentável. A minha história é assim, eu tentei ser vegano, não consegui por 2, 3 vezes. Porque o meu ritmo de vida, as pessoas ao meu redor, o lugar que eu morava, não facilitava. E se a gente deixar tudo mais acessível, por isso que a gente tem esses programas, por isso que a gente defende a popularização da alimentação à base de vegetais, as pessoas vão topar com mais facilidade e vão sustentar por mais tempo. a sustentabilidade é muito importante, né? Eficiência e eficácia. Isso é importante. Tem pesquisas que dizem que mais de 80% das pessoas que tentam ser vegana voltam. É um número muito grande. Não duvido. É. Não duvido. Gostaria que fosse diferente. Trabalho para que seja diferente, mas não duvido. Pronto, Falei até salvou. Mas vai também no mesmo site da Mercy for Animals e você procure por Junte-se a Nós e vai ter lá o cadastro para se inscrever. A partir do cadastro, a liderança da cidade que você reside vai entrar em contato, a gente passa por uma capacitação, que é o início, né, onde a gente passa informações detalhadas de como a gente trabalha, e a partir daí já se torna voluntário, voluntária, pronto para as ações. Já Acho pode que ir o pra rua. importante é falar que tem MFA no Brasil inteiro, né? Porque às vezes a gente fala, só vai ter no São Paulo. Não, eu sou de Campinas, tem lá na Bahia, tem em todo lugar que você imaginar, tem um núcleo da MFA. De norte a sul. E se você não tiver, se você quiser fazer da sua cidade, você também pode se inscrever iniciar. e se tornar líder da sua cidade. Líder de ações, Bom você ter mencionado isso. A gente teve no ano passado um fato muito especial que aconteceu, que foi o grupo de Porto Alegre se manifestando nas enchentes do Rio Grande do Sul. Imediatamente,
as pessoas que já tinham entrosamento por causa da MFA tomaram uma atitude diante da situação. A gente entrou em contato com uma lanchonete vegana, o Mila Veg. Abraço, Ellison. E a gente conseguiu, com os recursos da MFA, disponibilizar alimentação vegana. As pessoas do núcleo da MFA, do voluntariado, se juntaram, foram distribuir, Pô, muito participaram bom. de resgate de cachorro e gato. Então, essa capilaridade, né, estar em muitos estados, fazem com que os animais tenham a voz em cenários diferentes, em situações diferentes, em contextos e culturas diversificadas. O programa ACB, que a Esther comentou, também tem esse objetivo de estar em muitos lugares para trazer pluralidade, né? Isso aí, parabéns ao... como é que é? Mila Veg. Parabéns ao Mila Veg por trabalhar junto com a MFA nessa ação. Porra, eu não sabia dessa, muito bom. Eu acho que é fundamental a sinergia dentro do universo vegano. Eu acho que falta... Poxa, o Alisson e a Camila viravam à noite fazendo lanches e os voluntários iam lá para ajudar e distribuir, aí no outro dia voltava e no meio daquele caos que tava, insano. houve um grupo de pessoas ligadas aos animais, ligadas ao veganismo, que sim, tinham um entrosamento ali por causa da MFA, atuando em loco, diretamente no que estava acontecendo. Foi bonito de ver. Isso é algo que falta no nosso meio, ainda tem muita briga, assim, muita disputa, muita desunião, sabe? E quem perde são os animais, tá? São os animais. Então, quando você ataca um outro vegano, quando você não colabora com ele, é isso, tá tirando energia do progresso do veganismo. Então, pô, parabéns aí o Mila Veg, parabéns ao Alisson, eu esqueci o nome da esposa dele. Que é ele e a esposa, né? Camila. A Camila também, isso aí, meus parabéns, vocês arrebentaram. É Camila mesmo, né? Tô 98%. Deve ser Mila Veg. Camila, deve ser. Ó, eu preciso dar o recadinho aqui dos nossos patrocinadores, mas eu tô preocupado com o horário de vocês. Que, gente, infelizmente a gente teve uns atrasos hoje. São Paulo é uma doideira. E o nosso tempo é curto, porque o pessoal tem atividades que eles precisam, né, fazer aí. E aí, como é que a gente tá de tempo? Tipo, 5, 6 minutos. 5 minutos? Tá bom, então quero agradecer aqui. Posso ir, Davi? Quero agradecer aqui mais uma vez a Vida Veg, a maior empresa de laticínios veganos do Brasil. Hoje a gente tá aqui com shake de proteína, 14 gramas de proteína sabor cookies and cream. Tá aí pra vocês de presente. Vocês treinam? Treina? Sim. Então tá aí a proteína do treino. E quando for fazer um cardio, tem aí também o Vida Veg grego, que é o iogurte. Aqui eu vou pegar o da Ju, que ela vai levar de presente, ó. Esse aqui é o grego sabor coco. E tem coco e morango, tá, pessoal? Tá aí, Ju, seu presente. A gente também usou aqui os queijos. O queijo de castanha de caju, sabor mussarela. Esse, hein? A gente falava sempre do provolone. Esse aqui é novo. Que utilizamos para fazer o sanduíche delicioso, que eu já comi um aqui. E também temos o creme de castanha de caju com ervas finas e pesto. Sabor ervas finas e pesto, que a gente usou para montar esse lanche delicioso. Da Vida Veg aqui, deixa eu ver se eu tô esquecendo mais alguém. Acho que não, né? Falei do grego, falei do shake de proteína. Infelizmente acabou no nosso estoque o Vida Coffee, que é tipo é um energético, assim, tem cafeína, tem TCM, que funciona como pré-treino. Eu uso pra treinar, assim, eu acho ótimo, é muito bom, é muito gostoso, o sabor chocolate, assim, delicioso. Pena que acabou, senão vocês iam levar de presente também, tá, gente? Bem, Vida Veg, maior empresa de laticínios veganos do Brasil, tem um QR Code na tela aí agora pra você. Se você mirar o celular, ele vai abrir um site, você vai digitar o seu endereço, ele vai te dizer onde tem produtos Vida Veg mais próximos de você. Encontra no Carrefour, no Zafari, no Pastorinho, no Sonda, no Pão de Açúcar, no Pague Menos, Carrefour. E eu acho que não existe um empório no Brasil, um empório natural que não tenha produto da Vida Veg. Eu acho que a Vida Veg hoje é a empresa que tem mais alcance, né? Que é uma empresa nativa vegana. E isso me dá muita felicidade, muito orgulho, tá? Parabéns, Vida Veg, pelo serviço que vocês prestam ao veganismo, com produtos de qualidade que levam em consideração o teor proteico, que é o que a gente apanha muito. E também são deliciosos, são incríveis. Muito obrigado. Produtos ápidos aí a pessoas que têm intolerância à lactose ou a PLV. O que é a PLV mesmo, doutora? Proteína do leite. Que tem alergia à proteína do leite. A PLV ela é mais... a reação é mais drástica, assim, é mais pesada, né? Depende. Tem graus também. Depende muito de como que o organismo da pessoa vai reagir, mas
Sim, a alergia à proteína do leite pode ser mais grave que a intolerância à lactose. Exato, era isso que eu tava. Perfeito. Então é isso. Obrigado, Vida Veg, por apoiar a nossa iniciativa. Graças a vocês, levamos o veganismo mais longe para mais pessoas. Aproveitando, eu vou apresentar a mesa inteira, tá, gente? Do Prime Dog aqui tivemos hoje o Beirute. Tivemos também o shake de chocolate. Da Vida Veg eu já falei todos os lanches aí, os pratos. Hoje Cadê aqui? Do Master Vegan Food temos o bolo de chocolate delicioso. Nossa, é difícil, viu? Nossa, É difícil manter a excelente. dieta. Muito bom. Nota 10 esse bolo. E então, o Master Vegan Food, eles estão sempre no encontro vegano JMA, que acontece na Vila Mariana. Só que lá eles só estão com salgadinhos. O bolo, você vai ter que entrar em contato direto com eles pelo WhatsApp ou pelo Instagram para fazer seu pedido. O bolo, para mim, é delicioso. Um dos melhores bolos aí que tem veganos que eu já comi. Bora. Viva Guarulhos, sou de Guarulhos. É, Guarulhos? Conterrâneos. Pertinho de você. E... Enfim. Oi? E estamos aqui também com os lanches da Wow Burger. O Instagram da Wow, gente, é @wow. Wow é W-O-W, ou W-O-W, tá, gente? Wow.burger, B-U-R-G-E-R, .veg. Hoje a gente tá aqui com Bacon Barbecue, Classic Burger, Cheddar Melt e o Big Wow e coxinha. São 1, 2, 3, 4 lanches, é isso mesmo, 4 lanches. Muito bom os lanches deles. Eu gosto muito. Aquele que a gente tava falando no outro episódio é o Big Wow. Ah, tá. Mas eu gosto mais do de bacon, acho que é o meu preferido. Esse Big Wow, ele é parecido com aquele número 1 do sim, Arco sim, Dourado. Sim, legal. É o meu preferido da Wow Burger, delicioso. Então é isso, eu já falei de tudo. Da Vida Veg já falei. Esses são os nossos. Essa é a nossa mesa hoje. E então a gente tem 3 minutos, é isso. Você já precisa aí, a gente tem que encerrar. Desculpa. Poxa. É que é remédio pra dar pra gato e precisa cumprir o horário. Mas, poxa, eu, da minha parte, tô muito feliz de ter participado. Tem muitos programas que a gente não mencionou. A gente tem um time de comunicação completo que ajuda a comunicar o que é o veganismo, o que é a proteção aos animais. A gente tem um time de investigações secretas que se infiltram nos lugares onde os animais estão sendo explorados para trazer isso à tona. Nós temos o GAP, que é uma atuação com políticas públicas. Por favor. O que eu preciso fazer pra gente botar uma balaclava nessa pessoa que faz as investigações e a gente entrevistar ela aqui? Não pode. Não rola. Não Você rola. pode pegar alguém que já fez parte do programa, Pra já mim, fez sério, departamento. já resolve. Aí Eu quero sim, história. pode ser. A gente tem. E A aí gente pode bota, tentar. vocês sabem que a balaclava é a Sim, máscara. Bota a Aham. máscara, o capacete, o que vocês quiserem. Não. Eu só quero a Distorção de pessoa voz. aqui falando. É. A gente faz tudo pra acontecer, mas eu quero as histórias, porque eu acho que... É emocionante. eu acho que as pessoas não fazem ideia disso e tem alguém São que... relatos bem fortes. Vocês têm vídeos também. Uhum. Dá pra passar o vídeo na TV? Dá pra passar o que a gente edita, o bruto não dá. Não, aí vocês que Uhum. mandam. É. Então... Dá pra gente voltar e falar mais sobre esses programas. A gente aqui representa departamentos, a MFA, mas a gente trabalha com departamentos focados nesses departamentos, que é o que a gente trouxe, é o conteúdo que a gente trouxe, mas dá pra fazer uma outra edição falando mais ainda sobre o que a MFA tem feito. O olho do Diogo tá até brilhando. Mais uma call, Diogo. Mais uma call pra gente esquematizar isso aí. Ju, quer falar alguma coisa? Acho que quem tiver oportunidade de se voluntariar, acho que é um trabalho muito legal. E como a gente falou, dá pra fazer de todos os tipos e você já vai estar contribuindo muito pelos animais. E é uma ONG super confiável, acho que eu não tenho nem o que falar. Desde que eu virei vegetariana, eu tô aqui com eles e é isso, eu nunca vou largar. Obrigada, Ju. Você é inspiradora, assim, pra nós. Demais Eu mesmo. que agradeço. Obrigada por sempre estar com a gente. E pra gente encerrar agora, pra você dar um remédio pro gato, se vocês pudessem deixar uma única mensagem pra cada pessoa que tá assistindo o nosso episódio, o que seria? Eu diria pra ir no seu tempo. Cada um vai ter uma virada de chave, cada um vai ter um momento certo que vai acontecer, que vai despertar. Então não é porque o Diogo foi reduzindo e eu fui de um dia pro outro que isso vai funcionar para a Ju dessa forma. Então, se respeitar e conhecendo aquela coisa, não se importe com o julgamento dos outros e vai indo no seu tempo, porque no final
o que importa são os animais. Então, o quanto você está impactando a vida dos animais. E acho que essa é a minha. Primeiro sustentabilidade, depois do que velocidade, né? Fazer com qualidade. Porque quando você conversa com as pessoas que são ex-veganos, ex-vegetarianos, você vê que as pessoas meio que foram se perdendo do que motivou ela lá atrás a tomar esse passo. Então, eu acho que é importante você estar sempre em contato com o que te centra, o que te traz para isso, para não se perder mesmo. Diogo. Bonito. Difícil agora, hein? Difícil. Obrigado, Pri. Usou todas as palavras. Bom, na MFA a gente tem princípios, valores que a gente sempre tenta transmitir para as pessoas que estão na MFA, que chegam perto da MFA, conhecem a MFA. E eu acho que o que eu sou mais... o que eu valorizo mais é o valor da integridade. Integridade é o lance de auto-julgamento. O que você faz sozinho é o que você é. Então, aquele papel que você jogou no lixo, no banheiro e errou o cesto, a atitude de ir lá e pôr de volta é a sua integridade. Só por explicar, eu errei aqui que eu joguei, mas eu vou catar. Mas você jogou na frente da gente. E se você estivesse sozinho? Eu tenho certeza que pela sua integridade você ia lá colocar de volta. Com certeza. Mas é isso que determina o que você é. E quando a gente fala do que os animais passam e como está associado ao que a gente come, no final das contas é a sua integridade, é o seu conceito de justiça que vai determinar se você vai comprar aquele produto, se vai comer aquele produto. É sempre uma relação entre você e aquele produto e o animal. Não é uma relação entre você e o ativista, a ONG, o vídeo que você viu. É sempre a atitude. E essa atitude exige integridade. E integridade gera confiança. Então a gente, como o relato da Ju e relatos que a gente ouve na MFA, é de confiar na ONG, de apostar, de entender que é profissional, porque a gente trabalha muito com integridade. A gente tem isso, a gente tem transparência, a gente tem selos de validação para o que a gente faz. E eu acho que esse é o recado que eu queria deixar. Foca na sua integridade, no seu auto-julgamento, que você vai viver em paz. Muito bom, eu adorei. Integridade gera confiança. Perfeito, cara. Esther. E completando um pouquinho o que a Pri falou, desculpa, completando um pouquinho o que a Pri falou, essa questão de ir no seu tempo, como eu mencionei, no nosso programa a gente promove essas refeições vegetais, às vezes uma vez por semana, então, indo aos poucos, né, parece uma coisa muito pequena, mas quando você vai ver o impacto, o número que isso gera, já é muito significativo. Então, quantos animais vocês vão conseguir salvar, às vezes reduzindo uma vez por semana, 2 vezes por semana, vai comer fora de casa, tenta procurar por uma opção que seja mais vegetal para os estabelecimentos terem cada vez mais demanda por essas opções vegetais e repensando as suas escolhas, porque além dessa questão que a gente tem, né, da ética com os animais, a gente tem a questão da sustentabilidade que a gente também não pode deixar de fora, né? A gente está vivendo um colapso climático que a gente tem estudos que falam que por meio da alimentação, mudanças na alimentação, por uma alimentação mais vegetal, a gente consegue ajudar na mitigação da crise climática. Então, eu acho que isso é um recado muito importante também para poder passar para as pessoas para repensar os seus hábitos alimentares. Perfeito. É você agora, Ju. Bom, o que a Pri falou, acho que é isso, tava falando no a Pri quebrou todo mundo, né? Não, tava falando também no outro episódio sobre isso, eu acho que cada um tem seu tempo e não tem que ficar julgando o jeito que um outro tá seguindo, cada um faz o jeito que é a sua parte e, enfim, eu acho que é sobre isso, sobre a gente abraçar as pessoas. Tudo bem se ela não consegue parar de tomar um leite agora, mas talvez semana que vem ela consiga. E a gente mostrando as possibilidades, que tem muita coisa que às vezes as pessoas não pensam. E aos poucos e colocando essa sementinha na cabeça delas para elas ir mudando. Eu acho que é isso que a gente faz aqui. A vida não é uma corrida de 100 metros, é uma maratona. E aí, a gente consegue fazer um ativismo juntos esse ano? Bora? Bora. Isso aqui já é um ativismo que a gente tá Não, fazendo eu junto, tô falando né? na Avenida Paulista. Bora. Bora? Você gosta, né? Eu acho que a gente tem que estar Eu gosto também. povão, cara. Eu gosto A também. gente pode combinar caravana de Campinas, Bora. tá todo mundo. Faz tempo que a gente não Bora. isso. Faz tempo mesmo. No voluntariado da MFA, a gente tem ações pré-aprovadas
E a gente distribui materiais. Inclusive, sábado vai ter uma na Avenida Paulista, que é de coleta de assinaturas contra a exportação de animais vivos. Que é uma frente que a gente atua com bastante... a gente é bastante enfático nessa frente. A Patrícia vai estar liderando. Então, convido aqui quem já é do voluntariado da MFA a se inscrever lá na plataforma e participar. Mas a nossa frequência de ações presenciais é semanal. Toda semana, em algum lugar, vai ter alguém da MFA fazendo uma ação presencial. E eu tenho muito orgulho disso, porque pessoas como a Ju construíram isso, sabe? Treinar pessoas, multiplicar nossa mensagem, fazer materiais chegar a lugares distantes, e esse material pode mudar a vida de pessoas, consequentemente de animais. E eu tenho até um relato sobre isso. Já teve uma vez que eu entreguei na frente de faculdade lá em Campinas e um menino voltou pra falar comigo, né? Da uma outra vez que a gente foi, falou: da outra vez que você veio entregar, eu parei de comer carne. Uau. Que muito bom. legal. Então, se você acha que não faz diferença, É. pode fazer sim, mano. Uma salva de palmas pro ativismo da MFA. Muito bom. Vocês estão de parabéns. Eu não vou ficar falando muito aqui, porque eles sabem que eu sou fã já, vai ficar de babação, mas é isso. Vocês são fodas e eu adoro o trabalho de vocês. E a gente tem tempo ainda no Trio? Já era. Acabou já, né? A gente volta com mais tempo. Tá bom, Infelizmente tá esse bom. atraso nos limitou aqui, mas foi um prazer, Rafa. Obrigado. Maravilha. Bem, a gente vai eu vou deixar o link aqui embaixo para vocês, tá? Sobre tudo que a gente conversou aqui, como se voluntariar, o Instagram da MFA. E é uma pena que tenha que terminar tão cedo, mas esse foi mais um Fábrica de Veganos Cast. A gente se vê na semana que vem com o Vedas. Com o Vedas, acho que. Vamos ver. Eu não acho que vai pegar fogo, não. Mas talvez a gente discuta um pouco. Vamos ver. Beleza? Até a próxima, galera. Tchau, gente. Tchau, gente. Tchau, obrigado. Pronto. Obrigada. Quem que vem do Vedas? Você? George.